mas quando se fala de buscar a presença de Deus, de buscar aquilo que vem do alto, algumas pessoas têm dificuldade. Às vezes nós falamos sobre a necessidade de oração, mas temos dificuldades para orar. Às vezes nós até incentivamos ou comentamos com alguém sobre a necessidade de lermos ou estudarmos a palavra de Deus, mas muitas pessoas, muitos irmãos, boa parte dos irmãos tem dificuldades para ler a palavra de Deus. Não é assim? Alguns já leram a palavra de Deus hoje. Hoje de manhã, quando eu vim aqui para a igreja de manhã, e chegou uma irmã para orar, e ela disse assim: pastor, antes de eu sair para o trabalho, ou de vir para a oração, primeiro eu leio a Bíblia 30 minutos lá em casa. Isso é maravilhoso, né? Tem gente que passa 24 horas do dia e não consegue ler um versículo sequer. Então nós glorificamos a Deus. A irmã disse: olha, todos os dias, antes que eu saia para o trabalho, antes de sair, eu tenho meia hora, 30 minutos de leitura bíblica. Isso é muito bom, não é? E quando isso acontece, essa pessoa está preocupada em buscar as coisas que são de cima. Glória a Deus, porque aqui a palavra do Senhor, ela nos revela a vontade de Deus, ela nos revela os céus, ela nos ensina o caminho que nós devemos caminhar para chegar a Deus. Então, é muito bom quando nós ouvimos uma palavra como esta. Então, irmãos, a quarta atitude que nós queremos comentar com os irmãos é justamente esta, que precisamos buscar as coisas que são de cima, tudo aquilo que vem de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos exorta a direcionar os nossos pensamentos, os nossos desejos para as coisas celestiais. Paulo, quando ele escreve na sua carta aos Colossenses, capítulo de número 3, ele chama nossa atenção sobre essa necessidade. Ele quer nos direcionar a buscar as coisas do alto. Veja bem, abra sua Bíblia para Colossenses capítulo de número 3. Paulo disse: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos buscar o que vem de cima, buscar o que vem do alto, encher a nossa mente e o nosso coração das coisas espirituais, daquilo que vem de Deus, até porque é uma necessidade muito grande. Quando os discípulos do Senhor, os apóstolos, lá no dia de Pentecoste em Jerusalém, eles estavam aguardando a promessa.
Jesus ele subiu ao céu. Momento antes ele disse: olha, vos é necessário que não ausenteis de Jerusalém, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o próprio Jesus, irmãos, ele falou sobre essa necessidade que nós temos de nos encher, de nos revestir do poder que vem do alto. E eles, então, os discípulos foram para o cenáculo, onde eles permaneceram ali até o dia do Pentecostes, onde eles estavam assentados, reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e diz a palavra que encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. E o que aconteceu ali? Foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e eles foram ali revestidos do poder de Deus, um poder que veio do alto. E o apóstolo Paulo aqui, ele está nos exortando a buscarmos as coisas que são de cima, aquilo que vem de Deus. Paulo está nos direcionando a buscar as coisas espirituais. Glória ao nome do Senhor. O salmista, ele diz: de manhã, de tarde e ao meio-dia, ele fala do seu compromisso de buscar ao Senhor em oração. Com qual finalidade? Por que nós oramos? Por que nós buscamos a presença de Deus? Por que nós nos curvamos diante do Senhor? Para buscar o que vem do alto. Glória ao nome do Senhor Jesus. Porque a oração é uma das formas que nós temos de nos introduzir na presença de Deus. Então, quando Paulo está dizendo, olha, buscai as coisas que são de cima, uma das maneiras é na oração, é na leitura da palavra, é na adoração, é na nossa consagração a Deus, é nós separando a nossa vida para fazermos a vontade de Deus. No verso de número 2, Paulo disse: nas coisas que nós precisamos pensar. Aqui nós pensamos em muitas coisas, que às vezes vai satisfazer ou preencher os desejos da nossa carne e do nosso pensamento. São tantas coisas que nós podemos pensar, que quem sabe fará bem à nossa carne. Mas a preocupação do apóstolo aqui é que nós precisamos pensar nas coisas que são de cima. E ele diz: e não nas que são da terra. Há uma infinidade de coisas terrenas que nós poderíamos ocupar a nossa mente, que nós poderíamos aplicar no nosso coração. São muitas coisas que o mundo pode oferecer, mas Paulo está dizendo: olha, vocês
já ressuscitaram com Cristo. Então agora vocês precisam pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Glória ao nome do Senhor. No verso 3 ele diz: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Já morremos para este mundo, estamos mortos para o mundo, estamos mortos para o pecado. Por isso que Paulo está dizendo no verso 2 que nós precisamos pensar nas coisas de cima e não nas que são da terra. Glória ao nome do Senhor. E, meus amados irmãos, João escrevendo na primeira carta, o capítulo 2, o versículo 15 ao 17, João nos diz, semelhante às palavras do apóstolo Paulo. Em outras palavras, Paulo está nos dizendo que nós precisamos pensar nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Agora João está nos dizendo, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, ou se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E quantos amantes do mundo nós temos, né? Pessoas que amam as coisas do mundo, amam as coisas que o mundo praticam, amam o modismo que o mundo vive. Existem pessoas, quando eu digo pessoas, eu estou falando de cristão, pessoas que servem a Cristo, que estão vivendo segundo o curso deste mundo. Aquilo que o mundo oferece, ele usa. E às vezes são coisas que ferem os princípios da palavra de Deus. Então João está nos dizendo: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o Senhor Jesus, ele nos disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então é muito valioso nós pensarmos no que diz o apóstolo Paulo, quando ele quer aqui, segundo a sua palavra, nos direcionar a buscar as coisas do alto e não as coisas que são terrenas. Continuando na carta de João, versículo 16, João diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E ele no verso 17 conclui dizendo: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas ele diz: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Quem deseja fazer a vontade do Senhor, vamos praticar a vontade de Deus, vamos fazer o que o Senhor recomenda na sua palavra. Jesus está às portas para buscar a sua igreja, e nós precisamos viver uma vida separada do mundo. Existe irmãos, quem sabe irmãs, que não pode deixar o celular
desbloqueado lá na sua casa, em cima da sua mesa ou em algum lugar, porque existem segredos, não é? Segredos que o companheiro e a companheira não pode ver, não é? Existe isso. Pessoas envolvidas na concupiscência do pecado, da carne, na concupiscência dos olhos, envolvidos em toda prática pecaminosa, em coisas que não agradam a Deus. Mas olha o que diz os Salmos de número 101. Veja o que o salmista diz. Aqui é o salmista dizendo, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Aí ele diz, o que anda num caminho reto, esse me servirá. Aí eu pergunto, quem são os nossos companheiros? Quem são os teus companheiros? Aqui está escrito, o que anda num caminho reto, esse me servirá. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos aperta. Glória ao nome do Senhor. Ela nos chama à responsabilidade, nós como servos de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Se pudéssemos desbloquear os nossos celulares e passar na mão de... fazer assim, né, pastor João? E passando, cada um olhando as suas mensagens, né? O que será que aconteceria, né, irmãos? Nem todo mundo vai concordar com a ideia, não é? Mas se nós estivermos buscando as coisas de cima, se nós estivermos pensando nas coisas do alto, podemos deixar à vontade. Glória a Deus, porque nós vamos ver coisas boas, nós vamos ver homens e mulheres interessados a buscar as coisas do Senhor, pesquisando aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é agradável a Deus, o que fazer para ser cheio do Espírito, buscando os dons espirituais, buscando conhecer os mistérios de Deus. Que maravilha, não é? Então, meus amados, João está dizendo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele vai permanecer. Uma geração ela passa, mas ele vai vencer, vai findar a sua geração. Ele, como cristão, fazendo a vontade do Senhor, recebendo a presença do Senhor, sendo cheio da presença do Espírito Santo, tendo revelações de Deus, tendo visões de Deus, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Aí ele se enche das coisas de cima, e quando ele abre a sua boca com seus colegas de trabalho, com seus amigos, eles vão falar do amor de Deus. Uma vez um colega nosso, também é um pastor, na época ele era presbítero, e ele foi pescar com alguns colegas, dentre eles alguns que não eram crentes. E ali cada um estava contando a história. E ele pescando, disse, eu vou contar uma história para vocês. Aí ele foi contar aquela história maravilhosa, quando os discípulos foram ao alto mar, pescaram a noite toda, não pegaram nem um peixe. Ele contando a história para os colegas de pesca. Mas aí, de repente, quando eles estavam lavando a rede,
Jesus estava já na praia e disse: olha, lançai a rede em alto mar. E eles disseram: já temos pescado a noite toda, nada apanhamos, mas segundo a tua palavra lançaremos a rede. E eles foram ao alto mar, lançaram a rede e pegaram uma multidão de peixes, que a rede estava para se rasgar e o barco começou a afundar. Chamaram os companheiros para ajudá-los. Veja que história. Então, aonde quer que nós estejamos, irmãos, nós temos uma história da Bíblia para contar. Mas nós precisamos o quê? Nos encher de Deus, nos encher da palavra de Deus, nos encher das coisas que vêm do alto. Porque quando nós nos enchemos da palavra, o que diz a Bíblia? Aquilo que está cheio o coração, fala a boca. Então se encha de Deus, se encha da presença de Deus, se encha da palavra de Deus, e tu serás uma bênção, onde quer que você esteja. Aí quem sabe você está lá na sua casa trabalhando, varrendo a casa, e chega alguém que necessita de ouvir a palavra. Você pode começar por aquela parábola da mulher que perdeu uma dracma. Ela tinha 10, perdeu uma, e aí aquela dracma fazia muito falta, e ela disse: olha, vou convocar aqui as amigas para me ajudar. Varreu a casa, glória ao nome do Senhor, e encontrou a dracma perdida. Então, irmãos, a Bíblia, ela é maravilhosa, não é? Se nós nos enchermos da palavra de Deus, se nós nos enchermos do que vem do alto, sempre nós teremos uma palavra certa para o momento determinado. O que diz Salomão? A palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em salva de prata. Vamos nos encher de Deus? Vamos buscar as coisas que são de cima? Glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos aceitar ou acatar esta orientação do apóstolo Paulo, quando ele nos direciona para buscarmos as coisas celestiais. Nós podemos nos deixar ser seduzidos pelas coisas mundanas. Não podemos deixar nos seduzir pelas coisas do mundo, de forma alguma. Não. Nós devemos dizer, como disse o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Glória ao nome do Senhor. Não se deixa seduzir pelas coisas passageiras deste mundo, mas procura entender qual é a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, conforme Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Não é isso que diz lá? O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Ele fala do nosso culto, ele fala do nosso culto racional. Veja bem: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. Pensar nas coisas de cima é isto. Buscar as coisas do alto é isto mesmo. É saber
qual é a vontade de Deus para a nossa vida e nós colocarmos em prática no nosso viver. Glória ao nome do Senhor. O Senhor Jesus disse, Mateus registrou, capítulo 6, verso 33. Buscai as coisas lá do alto, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Vamos ler Mateus? Abra sua Bíblia. É bom você acompanhar a leitura. Mateus capítulo 6, verso de número 33. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busque as coisas de cima. Busque as coisas de Deus. Busque o que vem do alto, e Deus vai abençoar a sua vida. Veja Tiago capítulo 1, verso 16 e 17. Diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Vem da onde? Vem de cima. Vamos buscar as coisas de cima. Então a quarta atitude aqui, meus amados, para fugirmos do pecado ou das coisas pecaminosas, precisamos buscar as coisas que vêm de Deus. Glória ao nome do Senhor. Nós precisamos, meus amados, nos desapegar do material. Tem gente que é apegado só nas coisas materiais. Vamos desapegar e vamos buscar, vamos priorizar na nossa vida as coisas espirituais, os valores espirituais. Mas tem gente que é só o material, só as coisas da vida, só os afazeres domésticos, só o trabalho. Não, pensemos um pouco nos valores espirituais. Daqui a pouco nós vamos dar um adeus a este mundo, vamos deixar este mundo para estar com o Senhor na eternidade. Glória a Deus. Então é muito bom quando nós pensamos, quando nós priorizamos os valores espirituais, irmãos. Às vezes, quando o velho homem quer voltar às suas práticas, existem algumas coisas que para a carne parece que é algo bom, não é? Mas nós precisamos priorizar os valores espirituais. Buscar o que vem de cima, o que vem de Deus. Valorize, priorize as coisas de Deus, as coisas espirituais. Eu, quando não era crente, domingo pela manhã levantava bem cedo para ir para o campo de futebol. E uma boa parte de nós, não é? Quando não éramos crentes, levantava cedinho, ia para o campo de futebol, corria, pelejava e tal. E às vezes alguém tem dificuldade para vir para a escola bíblica dominical. Não é assim? Passava a noite do sábado no forró, na danceteria, mas cedinho, estava pronto. Valores terrenos, não é? Mas nós devemos priorizar o que vem de cima. Aí a gente tem um pouco de dificuldade, não é? Temos dificuldade para estar nos cultos, nas reuniões da igreja,
Mas se nós começarmos a priorizar os valores espirituais e buscar mais as coisas de cima, muita coisa vai mudar na nossa vida. Deus vai mudar a sua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Precisamos, meus amados, ter o cuidado com as inclinações que nos afastam de Deus. Olha, muita coisa parece boa na nossa vida. Existem coisas que não é pecado, mas se tornam embaraços na vida do crente. São coisas que são embaraços, não são pecado. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos estar inclinando-os para certas coisas que vai nos distanciando de Deus. Alguém aí tem um horário de tudo, né? Tem o horário do futebol, tem o horário da pedalada, da caminhada, mas não tem o horário da oração, não tem o horário da leitura da palavra de Deus, não tem aquele momento de buscar ao Senhor, de falar com Deus. Não é assim? Eu estou precisando voltar à prática das minhas caminhadas e não estou tendo tempo. Por causa da saúde, nós precisamos exercitar, não é? Mas falta-nos tempo. De manhã eu tenho que vir para a oração, à noite já tenho que preparar para o culto. Então a vida fica corrida. E aí nós vamos priorizando os valores espirituais. Mas é pecado fazer uma caminhada? Não, não é pecado. Não tem pecado nisso, não é? Mas nós precisamos valorizar, priorizar os valores espirituais. Porque se nós não inclinarmos para as coisas de Deus, nós teremos dificuldade no mundo espiritual. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele começa dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E lá no verso 6 ele diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E aí eu pergunto, e para quais coisas nós estamos inclinando? Para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito? Não é? Então, meus amados, vamos pensar nas coisas que são de cima. Vamos buscar o que vem do alto. A inclinação da carne, Paulo diz que é morte. Glória ao nome do Senhor. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Nós vemos alguns homens na Bíblia que eles priorizaram escolher a vontade de Deus. Temos que ter cuidado com as nossas escolhas. Jó, por exemplo, quando na sua prova, na sua adversidade, ele escolheu permanecer na presença de Deus. José, o jovem sonhador vendido pelos seus irmãos, teve a oportunidade de enveredar-se no mundo do pecado, mas ele escolheu, ele priorizou fazer a vontade de Deus. Fugiu do pecado, priorizou fazer a vontade de Deus. Nós podemos lembrar de Moisés, que foi levado a viver no palácio, formou em toda a ciência do Egito, mas ele escolheu o quê? Ele escolheu viver a vontade de Deus na sua vida. Ele deixou a vida do palácio para atender um chamado do Senhor.
E é isso que nós precisamos, irmãos. Priorizar a vontade de Deus na nossa vida. Aí a Bíblia nos fala de Josué, que depois da morte de Moisés, ele foi o sucessor de Moisés. Desde a sua juventude, dedicando a sua vida a Deus. E foi o homem escolhido por Deus para introduzir o povo de Deus na terra da promessa. Então, era pessoa como nós, irmãos. Não são pessoas diferentes, eram seres humanos, mas escolheram fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, e Deus os abençoou. E assim nós, eu e você, se nós nos dedicarmos a buscarmos as coisas que são de cima, nós teremos uma vida bem-sucedida. Por que nós não falarmos de Paulo? Antes perseguidor da igreja, mas quando ele teve um encontro com o Senhor, ele priorizou fazer a vontade de Deus, e foi um grande homem de Deus. Então, meus amados, vamos buscar as coisas que são de cima. Vamos priorizar na nossa vida a vontade de Deus, porque isto será bom para a nossa alma, para a sua alma. Que Deus abençoe sua vida. Que você possa conseguir praticar esta atitude no seu viver. Buscar as coisas ou os valores que vêm do alto. Deus abençoe em nome de Jesus. As crianças. Vamos ouvir as crianças.